Oi, gente! De novo, nós. Vamos lá. Agora a gente vai estudar o módulo 6, tá bom? Que é o tipo descrição, tá bom? É como descrever os textos, tá bom? Isso você então agora você pega, por favor, o seu livrinho. Eu vou guardar 2 segundinhos, tá? E abre aqui no módulo 6, tá bom? Texto descritivo. A gente vai aprender a diferença entre descrição objetiva e descrição subjetiva. Na verdade, eu botei um videozinho explicadinho de outro professor, né, com outra linguagem. Eu vou explicar de novo, mas eu gosto sempre de ter mais de uma linguagem, especialmente nesse momento que a gente não tá cara a cara, que vocês não podem me perguntar, mas eu não entendi. Então, quando tem um professorzinho lá com a sua linguagem falando, depois a tia com outra linguagem também falando a mesma coisa, fica mais fácil de que uma das duas atenda a vocês. Às vezes um vai entender melhor o que o outro tio falou, o outro vai entender melhor o que eu falei, e a maioria vai entender melhor as duas pessoas falando, o complemento de uma e de outra, né? Isso é muito legal. Então, agora que você já pegou o seu livrinho, a sua apostila, eu vou acompanhar pelo meu computador, tá bom? E eu queria que vocês fossem lá na página que tem a foto da Alice, né? Deixa eu ver aqui qual é a página. Página 118. Vamos lá. Na página 118 tem aí, eu não sei se todos vocês já viram, eu já vi, adoro, Alice no País das Maravilhas, e é um texto, né? Se você for ler em vez de ver o filme, ele é muito descritivo, porque para você se imaginar dentro da cena lá, você vai precisar ter os detalhes. Como você vai imaginar essa imagem que está aí, se não for pelos micros detalhezinhos que o autor, né, quem está escrevendo isso para você, te disser. Então, aí, aí tem escrito assim: em Alice no País das Maravilhas, as referências ao curioso local, colorido e mágico, onde Alice vai atrás do coelho, permitem que nos sintamos lá com ela, vivendo as suas aventuras e aceitemos que é possível haver um gato falante, flutuante, um exército de cartas de baralho e alimentos que fazem mudar de tamanho. Do mesmo modo, quando se cita no início da narrativa que ela aconteceu na época medieval, como as histórias do rei Arthur, imaginamos castelos, cavalos, coroas, espadas, armaduras, guerras e disputas pelo poder. Na verdade, aqui, além da gente estar vendo a questão do texto descritivo, eu quero que vocês entendam o que é tipo narrativo e tipo descritivo, tá? A tia vai silenciar aqui para que ninguém atrapalhe. Vamos lá. Então, a narração é você contar alguma coisa. A descrição é quando você conta, você pode incluir trechos descritivos de descrição. Em vez de você estar contando, você está descrevendo. Normalmente o texto descritivo, como você viu lá no vídeo, ele não é um texto, você não consegue ver um texto só descritivo, é bem difícil, não é muito comum, tá? Pode acontecer, mas não é muito comum. Então, você normalmente tem dentro de uma narrativa momentos descritivos, tá bom? É claro que existem sim textos somente descritivos, eles costumam ser curtos. Uma imagem, por exemplo, é só descritiva, né? Quando você olha esse lindo quadro aí da Alice no País das Maravilhas, não é isso? Vamos lá. Isso também ocorre com a apresentação do personagem em filmes de aventura, quando o protagonista é mostrado como alguém oprimido e abandonado, passamos a sentir afinidade por ele e esperamos que em algum momento da narrativa acontecerá uma reviravolta que vai dotá-lo de uma grande virtude, como é o caso do Harry Potter. Eu vi todos, não sei vocês viram todos os Harry Potters? Eu vi todos. Tem também o Destino de Júpiter, que eu não vi, e o Aprendiz Feiticeiro eu vi também. Nas apresentações do espaço, né, local, do tempo, da época e dos personagens, fazem o leitor visualizar a história e constroem uma coerência dos acontecimentos conforme a narrativa se desenvolve. A técnica para você apresentar tudo isso se chama descrição,
tá bom? Eu já tô na página seguinte, tudo bem? Para aprender, tá aqui, ó, para aprender, tá? Descrição. Chama-se descrever a ação de apresentar o tempo, o espaço, a época, os personagens, mostrando suas características. Por isso é que eu tenho a questão do uso de adjetivo muito forte na descrição. Eu vou usar muitos adjetivos, né? Essa classe gramatical que caracteriza as coisas, os seres, não é isso? Os lugares, tudo. Então, por exemplo, quando você precisa fazer uma redação para contar como é o lugar onde você mora, você constrói uma descrição, ainda que não dê esse nome ao texto, tá? Deixa eu desligar aqui um outro negócio, porque senão fica atrapalhando a nossa aula. E eu não quero que nada atrapalhe a gente. Vamos voltar aqui pro outro. Vamos lá. A descrição, como a narração, é uma tipologia textual. Eu trabalho com vocês, na maioria das vezes, gêneros textuais. Que são gêneros textuais mesmo? Professora, vamos lá, vamos relembrar. É quando eu olho para um texto e digo, é isso. Por exemplo, quando eu ouço uma música e eu pergunto, o que é isso? Eu sei dizer que é música. Quando eu vejo uma bula de remédio, eu pergunto, o que é isso? Eu sei que é uma bula de remédio. Quando eu leio uma poesia, quando eu vejo um conto, quando eu vejo uma tirinha cômica. Então, tudo isso é gênero textual. E esses gêneros textuais, eles podem ser falados, né? Produzidos de uma determinada maneira que se chama tipo textual. Você pode narrar, descrever. Por enquanto, vamos ficar com esses dois: narrar, contar. Descrever, descrição, né? Descrever as coisas. Então, vamos lá. O texto descritivo retrata as características de algo e por isso conta uma história. Não conta uma história. Nele não há fatos a serem contados, não há evolução temporal, pois não há começo, meio e fim. Os objetos do texto costumam ser descritos de modo como eles se encontram em um momento apenas. É possível descrever, por exemplo, um bairro comparando suas características de 20 anos atrás com as de hoje. No entanto, nesse caso, não importa o que vai ser apresentado antes ou depois, porque, diferentemente do que acontece na narração, não há relação entre causa e efeito, tá? Aquela época era assim, assim, assim. Hoje em dia ele é assim, 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 tá bom? Se a descrição se compara a um retrato fotográfico, a narração, por apresentar sequência temporal, pode ser associada a um filme. Lembre-se de que um filme geralmente é feito de fotografias sucessivas, tá? A descrição pode ser elaborada de duas formas. Então, eu sei que vocês já estão sabendo, super sabidinhos disso, mas agora eu vou explicar do meu jeitinho, aqui de acordo com o livro, tá bom? Descrição objetiva, quando se apresentam as características de certo objeto, independente dos sentimentos e percepções do sujeito. Tá bom? É direto, neutro, desconsidera impressões pessoais de quem está observando. Preocupa-se em construir um texto com a exatidão de detalhes, tá bom? E o emprego das palavras é preciso. Por exemplo, eu vou ler aqui um trechinho do exemplo do livro, tá bom? Videogame é um aparelho dedicado a rodar jogos eletrônicos de diversos gêneros, como ação, tiro, música, terror, entre outros. O videogame pode ser portátil ou não, e alguns ainda têm sensor de movimento. Os consoles mais conhecidos são Xbox, PlayStation, Xbox One, esses outros aí. Além disso, ainda existem videogames mais antigos, que é da minha época, como Mega Drive, Master System, Dynavision, Atari e mais. As desenvolvedoras mais famosas são Nintendo, Sony, Microsoft e Sega, tá? Então, em negrito aí estão as descrições, negrito no caso, sublinhadinho, tá bom? Então, as descrições para determinar o negrito, né, que é o pretinho, a letra pretinha, vai dizer as formas verbais que são usadas. Normalmente o verbo ser, né? Isso é assim,
eles são dessa forma, então a gente usa o verbo ser muito, tá? E o verbo ter também. E os sublinhadinhos são os adjetivos, né? Aquelas características que eu acabei dando pro objeto, tá bom? Agora vamos lá na 120, na descrição subjetiva. Vamos lá? Quando as características são apresentadas de forma pessoal, como eu me sinto diante daquele objeto. É uma visão cheia de sentimento do meu psicológico, né? É subjetivo isso. Nesse tipo, não há preocupação de precisão de detalhes. A descrição ocupa-se de transmitir impressões pessoais do observador em relação ao que é descrito. Confere maior profundidade e pessoalidade ao texto. Alguém apaixonado por videogames poderia, por exemplo, descrevê-lo desse modo. Então, agora a gente tem uma questão subjetiva de alguém que é muito apaixonado por videogame. Eu já fui muito apaixonada por videogame. Hoje em dia, não mais, tá? Hoje em dia eu já não gasto mais meu tempo com isso, mas eu já fui muito viciada. Não sei se alguém aí é viciado, mas eu já fui muito viciada. Bom, diz assim: videogame é um mundo paralelo em que tudo é possível. Pode virar todos os meus personagens preferidos de histórias em quadrinhos, livros e filmes ou vencer o time rival vestindo a camisa do meu jogador preferido. Olha só, a impressão do que é videogame para um menino ou uma menina que seja muito apaixonado. O videogame é também um passatempo enriquecedor, pois permite que a pessoa liberte seus sentimentos em um jogo de luta e aprenda muitas coisas, como mitologia, coordenação motora, raciocínio lógico e até inglês, porque jogamos com pessoas do mundo todo. Enfim, o videogame é a melhor forma de diversão. Para dizer que o videogame é a melhor forma de diversão, que eu estou descrevendo o videogame, eu estou dando o meu parecer. Então, quando é um parecer pessoal, isso é subjetivo. Beleza? Então tá. Já uma pessoa que não gosta de videogames continua sendo um parecer pessoal. O fato de não gostar de videogames também é pessoal. Podia dizer assim: videogame é um vício. Ele prende as crianças de hoje de uma forma que elas não querem mais brincar na rua, ficar em família. É um brinquedo muito caro, custa uma fortuna. Cada hora passa a existir um novo tipo e todo mundo quer ficar trocando, porque dizendo que fica ultrapassado. É uma distração muito ruim. Então aí eu continuo usando as formas verbais do verbo ser, né, dizendo, caracterizando como é que é, e na verdade eu estou aí dizendo coisas ruins sobre o videogame, porque eu não gosto de videogame nesse caso aí. Então, é tudo muito subjetivo. Aquela primeira, né, que foi o objetivo, só disse as características que todo mundo pode olhar e ver, não questões pessoais. Entenderam? Isso. Então, vamos lá. Para concluir, tá? Vamos para a próxima página. A descrição e a narração são tipologias textuais, cada uma com suas características, porém, muitas vezes estão presentes em um mesmo texto. A descrição é uma parte relevante dos textos narrativos. Não é comum que um texto narrativo comece com um relato de ações. Geralmente ele é introduzido por um trecho descritivo do espaço, da época, do personagem, inclusive para tornar coerentes os acontecimentos da narrativa e as atitudes do personagem. É mais comum que a descrição subjetiva esteja presente em relatos cujo narrador é um personagem, pois nesse caso as descrições tendem a ser impregnadas do ponto de vista de quem faz. Já a descrição objetiva, por ser distanciada e imparcial, geralmente se manifesta na voz de um narrador observador, que não quer interferir naquilo que está sendo dito. Os dois tipos de texto podem acontecer juntos e com frequência. Quando eu digo dois tipos, é a narração junto com a descrição, tá bom? É muito comum você não ter uma narrativa pura, ter textos descritivos na sua composição, tá? Então, existem também objetivos e linguagens diferentes, tá bom? Aqui, eu vou ler esse trechinho aqui, porque vocês agora vão fazer o exercício, tá bom? Que depois a tia vai corrigir. É da minha infância essa música, gente. Amo muito. A Casa.
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então é a descrição de uma casa que não tinha parede, não tinha chão. E aí, na Gotas do Saber, agora que eu fui descobrir, agora você vê, né? Desde a minha infância eu nunca não sabia disso. Essa música do Vinícius de Moraes, a casa existe de verdade. Ele compôs essa casa, a música, dentro da famosa Casa Pueblo, de um amigo uruguaio, Vilaró, inspirado na casa. E aí tá a foto da casa, né? Fica no Uruguai, né? E parece um castelo à beira-mar. E aí agora eu olho e percebo por que não tinha como botar ali a rede, né? É claro que chão tinha, mas ele se inspirou. É claro que ele fez umas adaptações, né, galera? Então aí você vai fazer aí essas 3 perguntinhas, tá bom? E depois vem um outro texto que eu quero ler pra vocês, tá bom? É uma crônica. Lembra que a gente viu crônica? Então, vamos lá. Era uma esplêndida residência na Lagoa Rodrigo de Freitas, cercada de jardins e tendo ao lado uma bela piscina. Pena que a favela, com seus barracos grotescos se alastrando pela encosta do morro, comprometesse tanto a paisagem. Diariamente desfilavam diante do portão aquelas mulheres silenciosas e magras, lata d'água na cabeça. De vez em quando surgia sobre a grade a carinha de uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. Outras vezes eram as próprias mulheres que se detinham e ficavam olhando. Naquela manhã de sábado, ele tomava seu gin tônica no terraço e a mulher, um banho de sol de maiô, deixa eu subir aqui, à beira da piscina, quando perceberam que alguém os observava pelo portão entreaberto. Era um ser encardido, cujos mulambos eram forma de saia, não bastavam para defini-la como mulher. Segurava uma lata na mão, estava parada à espreita, silenciosa como um bicho. Por um instante, as duas se olharam separadas pela piscina. De súbito, pareceu à dona da casa que a estranha criatura se esgueirava portão adentro sem tirar dela os olhos. Ergueu-se um pouco, apunhando-se no cotovelo, e viu com terror que ela se aproximava lentamente. Já transpusera o gramado, atingia a piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la em desafio, e agora colhia a água com a lata. Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, meio de lado, equilibrando a lata na cabeça, e em pouco tempo sumia-se pelo portão. Lá no terraço, o marido fascinado assistiu a toda a cena. Não durou mais de um ou 2 minutos, mas pareceu sinistra, como os instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate. Não teve dúvida, na semana seguinte vendeu a casa. Gente, aí a gente vê, constata a diferença de classe, né? Uma mulher tinha uma piscina cheia d'água, certamente não sofria com falta d'água, e a outra mulher, né, que vivia na pobreza, precisava de um balde d'água. Quem sabe para beber, ou para lavar as mãos, qualquer coisa, e não esbanjava água. São 2 realidades tão diferentes, né? Então, a partir daí, você vai fazer as questões 4, 5, 6, 7 e 8, tá bom? Depois você vai lá no Desenvolvendo as Habilidades e vai fazer aquelas de marcar, que são bem tranquilinhas, tá bom? E a gente corrige numa próxima vez. Um beijo no coração de vocês, tá bom? Eu tô doida pra, em vez de eu ficar lendo esse texto todinho, pedir a cada um para ler um parágrafo, como eu costumo fazer, e treinar vocês a ficarem bem espertos na leitura, porque quando a gente lê bem, a gente entende melhor. Vocês sabiam disso? Pois é. Então fiquem com Deus.